Começando as edições de 2026, né, gente? Pela primeira vez estamos ao vivo. Eu estou interrompendo minhas férias, mas por uma boa causa, uma excelente causa, porque Santa Cruz hoje está recebendo a presença de um presidenciável, né, de um pré-candidato a presidente, o Renan Santos. Ele que é do partido Missão e está hoje aqui em Santa Cruz, né, acompanhado de correligionários, do Arthur Duval, que o pessoal conhece bastante por aqui também, né, o Mamãe Falei, do Matheus Faustino, ele que é vereador lá em Natal. Eles estão aí num tour pelo Rio Grande do Norte todo e gentilmente nos atendeu e está aqui na Santa Cruz FM. A gente agradece demais. Você nos acompanha pelo rádio, né, na frequência 98.3, como também nos acompanha através do YouTube da Santa Cruz FM. Procura a gente, estamos ao vivo no YouTube, Santa Cruz 98 FM, e acompanha ao vivo essa entrevista aqui nos estúdios da nossa emissora. Renan Santos, é uma satisfação recebê-lo aqui na nossa rádio. Muito bom dia. Um bom dia para todo mundo que está nos ouvindo, uma honra estar aqui. Espero que todo mundo conheça a gente, conheça as propostas, para tornar essa região muito desenvolvida e tornar o Brasil um lugar muito melhor. Estou muito feliz de estar aqui, é uma honra. Honra para a gente também recebê-lo, Renan. Vamos começar do começo, né? Fala um pouco para a gente quem é você, né? Você que é do Movimento Brasil Livre, né? Do MBL, você que é um dos fundadores, né? Do partido Missão. Conta um pouco da sua trajetória. Você é tão jovem, mas um militante importante na política aqui do nosso país. Pois é, olha só, meu nome é Renan, eu tenho 41 anos, eu nasci em São Paulo. Sou filho de uma família de classe média, nunca tive envolvimento político em nenhum membro da minha família. Meu pai era advogado, minha mãe psicóloga. Era um bom aluno na escola, tirava boas notas. Passei na faculdade de Direito da USP, que sempre foi, hoje nem sei se é mais, a melhor faculdade de Direito do Brasil. Não quis terminar a faculdade, lá que eu conheci a política, lá eu entendi que eu tinha que enfrentar o PT. Tive muitas brigas com o PT na faculdade. Criei meu primeiro partido na faculdade com 20 anos de idade. E depois disso, né, após aprender sobre política, fui trabalhar recuperando empresas que estavam fechando. Às vezes tinha, assim, uma fábrica tinha 20 trabalhadores que iam perder emprego, às vezes 30, e a gente recuperava, tocou elas por mais 4, 5 anos, tanto eu quanto meu pai. Eu tive, inclusive, uma empresa que eu mesmo toquei, eu mesmo fui o sócio, o presidente da empresa. A gente andou bem com elas até 2012, quando veio a famosa crise da Dilma Rousseff. Em 2013, o Brasil começou a quebrar. E ali eu descobri as manifestações de 2013, e aí eu fui pra rua com as pessoas de 2013 protestar contra a roubalheira que estava no Brasil, e descobri, poxa, não adianta só protestar, preciso me organizar. Foi ali que em 2014 a gente montou o MBL, o Movimento Brasil Livre, e a gente começou a protestar contra a roubalheira que tinha no governo da Dilma. E deu muito certo, né? A gente, em 2 anos de protesto, derrubou a Dilma, e começou a lutar também pela Lava Jato, para defender que os bandidos fossem pra cadeia, porque a gente vive num país que um bandido vai, rouba, aí em qualquer cidade vai ter isso, em qualquer cidade do Brasil. Ele vai roubar na obra do cemitério, vai roubar na hora de fazer ponte, ele vai roubar na qualquer coisa. Eles roubam, botam o dinheiro no bolso, eles vão fazer um show na tua cidade, vão levar o artista A, B ou C, e as pessoas assistem o show e falam, nossa, que bom, o homem é bom e tal. Mas no fundo, a vida fica ruim para as pessoas e fica muito boa para esses políticos. E a gente ficou combatendo eles. Em 2018, ganhou um Bolsonaro. A gente sabia que o Bolsonaro ia ter muitos problemas, que o Bolsonaro não era exatamente o político mais inteligente, e a gente sabia que ele tinha corrupção nas costas também, lá com a família dele no Rio de Janeiro. E aí ele vence a eleição e acontece o que a gente imaginava. O Bolsonaro, para proteger a família dele da corrupção, porque a família dele era muito corrupta, ele destrói a Operação Lava Jato, a Lava Jato passa, né? A corrupção volta a acontecer no Brasil. Os grandes escândalos que estão acontecendo agora no Brasil, que são o do INSS e o do Banco Master, só estão acontecendo porque destruíram o aparato que o governo brasileiro tinha, né, que o Estado brasileiro tinha à disposição para pegar bandido de colarinho branco. E aí a corrupção voltou. Com a corrupção voltando, volta o Lula pro poder, e aí a gente está vivendo num país que não está bom. Então, se você acha que viver no Brasil tá ruim, que você está pagando um imposto demais, que você às vezes recebe um auxílio do governo, mas não consegue arrumar um emprego de verdade, que os políticos não cuidam da cidade como tem que ser, você olha, poxa, se eu sou um homem jovem, para eu tentar arrumar um emprego mais interessante, ou montar uma empresa, eu preciso sair daqui e me mudar para Santa Catarina, para São Paulo, para Goiás, eu sou a pessoa que estou aqui para resolver isso. O foco principal nosso é tornar o Nordeste muito desenvolvido,
A gente acha que a gente só vai resolver o problema do Brasil resolvendo o problema do Nordeste. E resolver o problema do Nordeste não é ficar igual o Lula, falando que vai dar, eu vou te dar gás, eu vou te dar energia elétrica. Não. Se o cara tá te dando alguma coisa, significa que você não consegue comprar. E triste o país em que as pessoas não conseguem nem ter energia elétrica com o bolso delas, nem gás. Isso significa que você é pobre. Então, se você quiser algo muito maior do que isso, você precisa viver um país dinâmico, que a economia funciona, que não tem crime organizado, que quando aparece um bandido numa facção, ele vai ser metralhado pela polícia. Eu quero viver nesse país. E eu quero que o Nordeste seja esse país. Então a gente está rodando especialmente o Nordeste, a gente começou por Pernambuco, estamos agora no Rio Grande do Norte, e vamos rodar o Nordeste antes de eu rodar as outras regiões. E eu falo isso sempre como alguém de São Paulo. Meu estado, que eu nasci, eu vou deixar lá pro final. No começo eu vou começar no Nordeste, justamente para as pessoas entenderem o que nós queremos defender. Bacana, Renan, com relação a justamente esse projeto, né? Você fala, aquelas manifestações de 2012 foram o start, vamos dizer assim, de todo esses movimentos que surgiram. Dali surge o MBL, não é isso? A partir desses movimentos. Como é que tem sido essa trajetória? Porque vocês surgem muito novos, ainda são bastante jovens. O Kim Kataguiri é talvez uma das grandes expressões desse movimento em termos de eleitorado, enfim, ele é deputado federal, não é já reeleito, tem uma grande base hoje, um deputado bastante atuante no Congresso. E vocês vão para vários partidos, agora funda o Partido Missão, né? Fundam o Partido Missão. Como é que é essa trajetória e como é que vocês vislumbram, né, o partido para essas eleições? Para o pessoal que está assistindo entender, a gente era um movimento, a gente organizava manifestação, usava rede social, pressionava político. Só que para você entrar no jogo, você precisava entrar num partido. A lei brasileira não deixa você concorrer numa eleição se não tiver um partido. Os partidos que existem, a maior parte são tocados por bandidos. E eu falo isso em bom português. São bandidos que administram os partidos e eles não querem pessoas decentes dentro. Por isso que quando vocês vão votar, vocês percebem, esse aqui eu sei que, esse aqui comprou uma casa em tal lugar, como é que ele arruma esse dinheiro? Esse aqui tá viajando para a Europa, para os Estados Unidos, de onde ele arruma esse dinheiro se ele é da minha cidade? Não pode ser, ele é só um político. Pois bem, nós não queríamos fazer parte desse jogo. Então a gente teve que juntar, a gente juntou milhares de jovens ao redor do Brasil, todo mundo saiu coletando assinatura, e aí com essas assinaturas coletadas a gente virou um partido que chama Partido Missão. O objetivo do nosso partido é tornar o Brasil um lugar rico em até 20 anos, em acabar com todas as favelas que existem no Brasil. Um país, quem está nos assistindo talvez não tenha ido para fora do Brasil, nunca tenha ido para os Estados Unidos, para a Ásia, onde tem o Japão, onde tem a China, onde tem o Vietnã, ou mesmo para a Argentina. E o que eu falo para vocês é bem simples. Olha só, país sério não tem favela, país sério não tem crime organizado, país sério as pessoas não precisam depender de bolsa nem de nenhum assino. Isso é o que acontece nos países sérios. Se tem político falando para vocês que é normal morar na favela, que é normal andar um traficante na tua rua de moto, que é normal você receber um auxílio e comemorar, é porque ele tá mentindo para você. Nos melhores lugares do mundo isso não acontece. E o que eu vou transformar o Brasil é um Brasil onde não tem favela, onde criminoso apareceu vai ser metralhado ou vai ficar preso pro resto da vida, e onde ganhar dinheiro vai ser a regra e não a exceção. Agora, essa é uma missão, vamos dizer assim, desafiadora. Nosso país, a gente sabe que o crime organizado está alastrado por todos os setores, inclusive na política. Né? Às vezes até em religiões, enfim. Vocês têm esse plano ousado de 20 anos. Como fazer? Muito simples. Primeiro, a gente tem que começar com o que é mais grave, né? Por exemplo, se eu quiser resolver a educação num bairro mais humilde, se eu quiser resolver a desfavelização, ou seja, transformar aqueles barracos em casas, eu preciso entrar lá primeiro. E hoje o governo não consegue entrar porque tem uma facção criminosa, pode ser o Comando Vermelho, aqui tem o do RN, todos os lugares tem uma facção, em São Paulo é o PCC. Tá? Pois bem, nós precisamos primeiro acabar com o crime. A primeira coisa que a gente vai fazer é acabar com o crime. A segunda coisa que a gente vai fazer é mexer com algo que é muito grave, que é a economia brasileira, que está cobrando muito imposto das pessoas, porque o governo está gastando demais com besteira. Desde a viagem da Janja com o Lula, que ela gasta pra caramba, eventos inúteis. Teve um evento lá no Pará, horrível, que custou bilhões para o Brasil, não ajudou em nada o Brasil. Ou seja, nós vamos cortar o gasto com essas besteiras, para que aí, se o governo ele gasta menos, ele não cobra tanto das pessoas e as pessoas podem ganhar mais dinheiro. Aí a pessoa pode abrir o negócio dela, compra um carro, compra uma televisão, amplia o negócio, sabe, se você é dentista, você vai abrir um consultório, se você tem uma loja de material de construção, você amplia a loja, e aí todo mundo cresce. Essa é a regra. Primeiro vamos acabar com o crime, depois vamos tornar a economia brasileira funcional, ou seja, as pessoas vão começar a ganhar dinheiro, e em terceiro, que seria a terceira etapa fundamental disso aí, nós vamos mexer com os políticos.
Nós vamos chegar para esses políticos que toda eleição vem e compra voto. E eu duvido, eu vou falar, eu corto meu braço fora se não tem alguém aqui assistindo essa live, assistindo essa transmissão ao vivo, que já não vendeu um voto pro político, que não já trocou o favor pro político. O que eu aviso é, nós vamos acabar com isso. Você quer que eu acabe com o político ladrão? Todo mundo ao redor do Brasil fala, Renan, acaba com os políticos ladrões. Beleza, eu vou. Só que vai ser assim. Se o político ladrão comprar o voto de alguém, ele vai ficar 20 anos preso. Só que se o cidadão que tá me ouvindo vender o voto pro político, eu vou prender ele por 10 anos também. E aí eu quero ver. Aí acabou a compra de voto, aí eu quero ver essa bagunça que ficou a política no Brasil. Interessante. Agora, você se propõe a isso, né? E realmente é uma missão que não é simples. Por onde começar? Você fala aí educação, que claro é a base de tudo, você fala em economia, só que a gente tem ainda setores muito enviesados, que a política acaba dominando tudo isso. Né? Em termos de educação, você tem uma educação que tem uma doutrinação, na economia da mesma forma, né? Você tem uma economia que é muito voltada para a questão governamental de anos, de décadas aqui no nosso país. Não é uma missão simples, não, que o partido se propõe, né? Inclusive leva esse nome, mas é possível fazer isso em tão pouco tempo? Mas claro que é. Outros países fizeram isso em um tempo menor. Por exemplo? Ué, a Argentina ficou os últimos 100 anos dela se destruindo economicamente. Eles decidiram colocar um Milei, um descabelado, meio maluco, também jovem, colocou ele na presidência da República. A Argentina está resolvendo os problemas econômicos dela em 2 anos. E esse ano ela vai crescer praticamente o dobro do Brasil. E todo mundo falou que a Argentina tinha acabado. El Salvador é um país lá na América Central. El Salvador era o país mais perigoso das Américas. Era gangue, tudo era tomado por gangue, igual as facções estão tomando aqui. Um presidente entrou, ele resolveu a questão das facções, fez um dos maiores presídios do mundo, tornou El Salvador um lugar muito seguro, e hoje está um monte de gente de várias empresas investindo lá. A Google montou uma operação em El Salvador, e hoje é um dos países mais interessantes da América do Sul, em coisa de 5 anos. Então a gente não é assim que você tem que esperar muito tempo. Os problemas eles precisam ser enfrentados. O problema é que ninguém quer enfrentar os problemas, nem imagina como vai enfrentar. Então quando eu falo assim, olha, não dá para ter favela no Brasil, as pessoas pensam, é impossível, porque o meu bairro é uma favela, desde que eu me entendo como gente. Ou, o político é ladrão desde que eu me entendo como gente. Cara, tem que ter alguém forte, e eu sou essa pessoa. Essa pessoa forte vai chegar lá, vai passar as leis e vai mudar a correlação de forças. O que é mudar a correlação de forças? Olha, tem muita gente do centrão mandando, muita gente da esquerda mandando. A gente vai tirar o poder da mão deles. Mas primeiro, para fazer isso, a gente tem que estar com o povo junto com a gente. Como a gente vai trazer o povo junto com a gente? Entrar na luta que o povo considera mais importante, que é matar bandido que vai roubar teu celular, que assalta a tua casa e que toma o teu bairro. Nós vamos eliminar esses caras. Nós vamos acabar com esse monte de bandido, ou colocar na cadeia, ou eventualmente em combate, levar eles, né, a óbito. Infelizmente, esse tipo de coisa acontece, mas nós teremos que fazer. E aí o povo vai estar com a gente, a aprovação do presidente vai subir. No caso, eu sendo presidente, eu farei isso. Logo em seguida, resolve a economia para botar dinheiro no bolso das pessoas, e aí altera tudo. Você falou da educação. A educação é um tema que no Brasil não é levado a sério. A gente tem um dos currículos escolares mais complicados do mundo. Não, vai ter aula de sociologia. Agora, no ensino médio, o aluno vai fazer a própria carreira. É uma confusão. E, na verdade, quando a gente pega, e existe uma prova internacional, quem está assistindo vai achar bem interessante. Existe uma prova internacional que estudantes do mundo inteiro faz. Chama PISA. Pois bem, o Brasil vai muito mal nessa prova. Muito mal. Quando a gente se compara com os nossos vizinhos, a gente vai mal. Quando a gente se compara com os países do primeiro mundo, a gente vai mal. Essa comparação com o teste mostra assim, o estudante brasileiro, especialmente da escola pública, sai da escola sem saber entender matemática, sem falar português direito, sem escrever nem ler português direito. A gente vai ensinar o básico na escola, você vai aprender a ler e escrever em português perfeitamente, você vai ter boas aulas de matemática, você não vai ficar com papagaiada de história, da história do povo de tal lugar. Não, não. Vamos aprender a história do Brasil sem mentira, porque mentem muito sobre a história do Brasil. Vamos aprender geografia. E aí o aluno, aí sim, ele vai se qualificando para quando ele chegar no ensino médio, aí ele poder aprender outras matérias que podem ajudar ele profissionalmente. Para ele sair, por exemplo, programando, para ele sair, por exemplo, entendendo de design gráfico, que são tecnologias que o futuro hoje demandam das pessoas. E nós vamos ter que fazer o jovem sair pronto, não para necessariamente entrar na faculdade. Hoje faculdade não garante emprego para ninguém. O que mais tem lá em São Paulo é o cara que fez faculdade de relações internacionais e é entregador ou é Uber. Porque a pessoa tem que ter um curso técnico que funcione. A gente vai entregar o curso técnico para as pessoas, para o jovem sair da escola já pronto para ter um emprego, já pronto para eventualmente ele prestar serviço para alguém e ser autônomo e ganhar dinheiro. Bacana. Você está na região Nordeste, né, aqui começando por essa região,
que é uma região predominantemente o eleitorado vinculado à esquerda. O presidente Lula, por exemplo, são suas maiores taxas de votação aqui. Embora a direita tenha avançado nos últimos anos, você é um candidato, um pré-candidato ligado à direita, ainda é um desafio muito grande. Estrategicamente, estar aqui nessa região, primeiro, é justamente isso, tentando conversar e apresentar as propostas de direita para essa população? Olha, o que eu posso falar aqui para a população que está ouvindo se vocês estão votando no Lula, vocês estão errados. E se vocês estão votando no Lula há tanto tempo, é porque vocês estão errando há muito tempo e a vida de vocês não melhora. Vocês talvez acreditem que o Lula foi a única pessoa que olhou por vocês, porque anos atrás veio o Bolsa Família, aí veio uma governadora como a Fátima e vai dizer que mandou uma obra para cá. Mas entendam algumas coisas. Primeiro, essa obra, esse investimento viriam de qualquer jeito. Não importa qual é o presidente. Inclusive já teve outros presidentes que passaram, teve o Temer e teve o próprio Bolsonaro e não acabou o Bolsa Família. A questão é que uma pessoa viver de auxílio e de ajuda do governo pro resto da vida dela não funciona. E os milhares de jovens que estão nos ouvindo, eles estão basicamente muito tristes. Isso se mostra nas pesquisas. Os homens jovens, eles estão preocupados com a segurança deles, porque eles são assaltados. E os homens jovens, na hora de procurar um emprego, eles não encontram na cidade e se mudam. Eles vão para Goiás, eles vão para São Paulo, eles vão para Santa Catarina. E eles vão sozinhos procurar a vida em outro lugar, sem amigos, sem a família ao redor. Se vocês acham que isso é bom, continuem votando no Lula. Vai ser muito bacana, vocês verem suas famílias sendo separadas e nenhuma chance de você tirar um salário ou ganhar por mês mais de 6, 7, 8, 10 mil reais, como acontece nas outras regiões. Agora, se você acha que dá para os jovens começarem a ganhar muita grana e você mudar a vida de vocês, desculpa, não é com o PT. O PT está administrando o Brasil na prática há mais de 20 anos e a vida do Brasil não melhora. Vocês só estão pegando a migalha e o Lula está jogando migalha em vocês. Além de tudo, o Lula é um ladrão. E não adianta a gente fingir que ele não é. O Lula é um grande ladrão, o governo dele está novamente envolvido em escândalo de corrupção, tem um escândalo de um banco que quebrou, maior ainda do que foi o escândalo do Petrolão, que levou o Lula para a cadeia, e novamente a gente começa a ver as provas de que a turma dele está envolvida. Então, assim, não é moral, não é correto e não é bom para vocês. Então, nós temos que abandonar, deixa o Lula do passado. E para os jovens estão nos ouvindo, porque os jovens estão abandonando o PT. Os jovens não aguentam mais essa vida. Os jovens não querem saber que a vida deles daqui até eles ficarem velhos é ficar recebendo algum auxílio e ficar aguardando um político ajudar eles. Os jovens é o seguinte, nós vamos fazer uma revolução. E eu tenho lado. Se você é uma pessoa que trabalha e produz e não gosta de bandido, mesmo que você não seja maioria no Nordeste ou maioria nessas cidades, eu tô com você. E a gente vai derrotar os políticos bandidos da tua cidade e vamos derrotar o Lula juntos. O outro lado, vocês acabaram ajudando, vamos dizer assim, a eleger o Bolsonaro. 2018. Votaram no Bolsonaro, que era o candidato da direita, vamos dizer assim, naquela época, e pouco tempo depois romperam com ele. Por que Bolsonaro não representa essa direita que vocês pensam que agora vai ser o filho dele, provavelmente o candidato? Muito simples. O Bolsonaro ele tem 3 características que são demoníacas. A primeira é que o Bolsonaro é muito burro, e você não pode fazer coisas importantes que interferem na vida das pessoas sendo muito burro. Se ele é muito burro, ele deveria saber, olha, eu vou ajudar fazendo outras coisas. E pronto. Agora, ele não é inteligente. Se você está me ouvindo e você gostaria de que, por exemplo, uma pessoa sem nenhuma qualificação fizesse uma cirurgia no cérebro do teu filho, seu filho estiver precisando de uma cirurgia na cabeça? Não. Pois bem, nós colocamos na presidência da República um cara desqualificado. A segunda coisa é que o Bolsonaro é covarde. E para ter coragem de fazer as coisas sérias, você tem que ter dentro de si muita força de vontade. O Bolsonaro não tem. O Bolsonaro é covarde e toda vez que ele tinha uma briga, ele recuava. E a terceira coisa é que o Bolsonaro e os filhos dele são corruptos. Eles estão envolvidos em escândalos de corrupção que não são tão grandes quanto os do Lula, mas são grandes também. E a gente não pode ter ladrão administrando a gente. Então quando a gente tem essas 3 coisas juntos, a gente tem que basicamente se afastar desse cara. Eu não consigo apoiar o Bolsonaro, eu não consigo endossar nem ele, nem o filho dele, porque as coisas que eles fazem envergonham. Um pai de família que está me ouvindo, ou uma mãe de família que está me ouvindo, você não ensinaria a se comportar, os seus filhos a se comportarem igual se comportam os filhos do Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, que está concorrendo à presidência da República, ele pegava o salário dos funcionários dele do gabinete de maneira criminosa e botava no bolso dele. Era a famosa rachadinha. Ele pegava, os funcionários sacavam o dinheiro e davam para ele e fingiam que trabalhavam. Fizeram isso por anos e ele comprou, a família dele comprou mais de 50 imóveis. Vocês acham correto um político comprar esse monte de imóvel sem nem saber explicar de onde veio o dinheiro? E a gente sabe de onde veio o dinheiro. Eles roubavam ali. Se vocês acham que isso é correto, aí vocês desculpam. Vocês têm que, aqui tem a Santa Rita de Cássia, vai subir o morro lá, vai fazer uma penitência que vocês estão errados por dentro.
Não pode ensinar essa coisa errada. E eu não tô aqui pra passar a mão na cabeça de vocês. Eu tô pra falar a verdade. Se sua vida não melhora, é porque você insiste em votar em ladrão. O Bolsonaro também é ladrão. Qual o diferencial, então, dos parlamentares do MBL? Nós somos exatamente o contrário daquilo que eu descrevi o Bolsonaro. Nós somos inteligentes. Então o Kim Kataguiri, que é nosso deputado federal em Brasília, inteligentíssimo, trabalha muito, passa vários projetos de lei. O Faustino, nosso vereador em nosso vereador em Natal, mesma coisa. Capaz, bons projetos, capaz de se articular, mesmo sendo muito jovem. A segunda coisa, enquanto o Bolsonaro é covarde, nós somos corajosos. Nós temos coragem de falar as coisas que precisam ser ditas. Nós temos coragem de fazer enfrentamento ao crime organizado, mesmo colocando a nossa própria vida em risco. E a terceira coisa é que nós somos honestos. Nunca teve um escândalo de corrupção sobre a gente nunca foi condenado em nada errado, nem precisamos ir atrás de ministro do Supremo, como tanto o Lula quanto o Bolsonaro fizeram, para poder se livrar de um crime. Não, nossa vida é honesta, nós não temos enriquecimento ilícito. Pelo contrário, a gente vive como pessoas de classe média aqui. Então, por termos essas características, isso nos torna muito diferente de todos esses caras. Agora, a gente vive uma polarização no Brasil muito grande, né? As pesquisas eleitorais mostram isso. O Flávio Bolsonaro vem com essa base do Bolsonaro já, em algumas pesquisas, chega próximo a Lula, né? E eles dois são os principais. Você está começando agora, né? Como é que fura essa bolha? Eu já venho falando para todo mundo, olha só, eu acabei de ultrapassar nas pesquisas o governador de Minas Gerais, que é o Zema, o governador de Goiás, que é o Caiado, e o governador do Paraná, que é o Ratinho. Ultrapassei. Mesmo com só 2 meses, o nosso partido tem só 2 meses de vida, e eu mesmo tendo anunciado minha pré-candidatura há 2 meses e meio. Ou seja, em muito pouco tempo, a gente já buscou esses caras que governam, vamos dizer, estados grandes, importantes, estados ricos da federação. E fiz isso porque eu tô andando por aí falando a verdade. Eu não tô abrindo nenhuma concessão. Enquanto eles puxam o saco do Bolsonaro, eu falo os erros do Bolsonaro. Enquanto eles têm medo de atacar o Lula pelos crimes que o Lula cometeu, eu falo a verdade sobre o Lula. E aí a gente vai crescendo. Eu já ultrapassei eles na principal pesquisa, que é a Atlas, e o nosso objetivo é, nos próximos 2, 3 meses, a gente subir até os 10% nas pesquisas. Se eu chegar a 10% nas pesquisas, todo mundo vai dar atenção pra gente, vai divulgar a gente, eu vou estar na televisão, e aí eu ultrapasso o Flávio, vou pro segundo turno e derroto o Lula. Isso é, assim, é factível, nós conseguimos fazer, não tá distante, e o que eu peço pra todo mundo que tá nos ouvindo e que concorda com as nossas ideias é pra divulgar. Somos nós que não temos dinheiro nenhum, rodando o Brasil de carro enquanto eles rodam o Brasil de jatinho. Nós precisamos só do apoio das pessoas de bem. E assim, se você é uma pessoa que está me assistindo e concorda, mas se sente sozinho, porque os familiares apoiam o Lula, ou você tem um avô que apoia o Bolsonaro, convença eles. Convença, porque o certo sempre vence. E o Brasil está cansado de fazer tudo errado. A gente está ficando para trás. E o Nordeste está muito para trás. Eu consigo provar com números. Outras regiões no Brasil, que o governo põe bem menos dinheiro, estão crescendo muito mais. Santa Catarina, o governo federal sempre pôs menos dinheiro em Santa Catarina do que colocou, por exemplo, aqui no RN. Dito isso, Santa Catarina cresceu muito mais. Então tá na hora da gente começar a resolver, porque tem muito político roubando e o dinheiro não tá ficando porque precisa. Eu acompanho muito do seu trabalho, Renan, e você tem algumas propostas que talvez aqui para nossa região sejam bem polêmicas. Sim. Tem uma que você fala sobre as cidades pequenas do Brasil. Sim. Santa Cruz hoje é a capital da nossa região, que tem 40 mil habitantes, mas nós temos cidades aqui próximas a gente, como Lajes Pintada e São Bento do Trairi, cidades de 4 mil habitantes, que estão a cerca de 15 quilômetros de Santa Cruz. Renan Santos, presidente, essas cidades têm perigo de acabar? Essas cidades, assim, uma vez eu falei que a cidade ia acabar, o pessoal achou que a gente ia passar um trator em cima das casas. Eu vou explicar pro pessoal que está assistindo. Pessoal, aqui no Nordeste, 7 em cada 10 cidades não conseguem se bancar. Ou seja, a produção que tem na cidade não é suficiente para a cidade se sustentar. E aí o governo federal tem que mandar dinheiro. O problema é que o governo federal não inventa dinheiro. O dinheiro saiu de algum outro lugar. E onde ele está saindo? Das outras cidades ao redor do Brasil, não só do Nordeste, mas do Sudeste, do Sul, do Centro-Oeste, do Norte, que trabalham e produzem e estão pagando a conta. E por que isso está acontecendo? Uma das razões é, toda cidade pequena tem uma elite política. Você vai ver, qualquer cidade pequenininha vai ter os vereadores, vai ter o prefeito. Esses caras não cuidam bem das pessoas, não entregam saneamento básico, ou seja, não tem esgoto nem água direito na cidade, a educação é ruim, eles não trabalham para ter empresas, fábricas na cidade, a cidade não se sustenta porque eles estão viciados em receber dinheiro que vem do governo federal, e aí eles vivem com esse dinheiro, dão alguma coisinha para a pessoa, aí ele compra o voto do cidadão ali, faz um show do Wesley Safadão, ele traz um artista famoso e vai girando, enquanto as pessoas vivem mal.
Pois bem, nós vamos pegar os municípios pequenos de 3, 4, 5, 6, 7 mil habitantes, vamos juntar, fazer municípios de 30, 40, 50 mil habitantes, com uma só prefeitura e com uma só Câmara de Vereadores. A cidade vai continuar existindo. O que não vai ter é esse monte de político ao redor dela. Isso vai economizar bilhões e bilhões e bilhões de reais. Só que a gente não para aí. Se a cidade tiver uma situação de calamidade, por exemplo, o crime organizado está tomando ela, não tem saneamento básico, a escola não está formando crianças inteligentes, as crianças não estão saindo, por exemplo, semi-alfabetizadas, aí eu vou tirar o prefeito, eu vou tirar todos os políticos, eu vou colocar um interventor. Quem é o interventor? Vai ser um funcionário direto meu, que eu vou colocar ali naquela cidade, ele vai montar uma equipe técnica com gente dos melhores lugares do Brasil e até de outros países. Isso a China fez já e funcionou. E essas pessoas vão melhorar tudo. Se você Mas tinha... isso não parece um pouco meio antidemocrático, não? Olha, não é antidemocrático, porque a coisa mais antidemocrática que acontece nessas cidades é o prefeito comprar o voto das pessoas. O prefeito compra o voto das pessoas, as pessoas não ficam com o direito dela, porque no fundo, se você vender o seu voto, você não tem direito de cobrar depois. Não cobram, no máximo ficam aguardando uma festa do prefeito, então você já não tem democracia. Se tivesse democracia, as pessoas votavam pelo que é certo e o político fazia o que é certo. O que a gente tem aqui é uma coisa criminosa, que são governos que vivem desviando emenda, ou seja, os políticos desviam emenda pra caramba, as pessoas acabam vendendo voto em grande parte, os políticos vivem desse jogo, e aí as pessoas vivem mal, e o dinheiro, e essa é a parte mais feia, o dinheiro nem é daqui. O dinheiro que é roubado vem dos outros lugares, então é muito injusto com pessoas, inclusive de outros estados, que o dinheiro venha pra cá pra abastecer esse político, e as pessoas nem se beneficiam disso. Isso é muito errado. Então, democracia de verdade é assim. Vamos fazer as pessoas terem condições de ter água, saneamento, segurança e educação decente. Melhorou tudo isso? Eu tinha 30% da cidade com esgoto, agora eu tenho 60%. As crianças estavam em último lugar no ranking nacional de educação, agora elas estão já no meio da tabela. Melhoramos. Aí voltamos a votar. Tem que ser assim. E com uma regra bem clara. Pessoa que vendeu o voto vai ficar presa por 10 anos. Político que comprou voto vai ficar preso por 20. Não pode ter mais isso aí. Trocou favor, comprou voto, vai em cana. E eu sei que aqui no Nordeste, infelizmente, tem no Brasil inteiro. Só pra falar que não é uma coisa só daqui, a cidade dos meus pais é uma das melhores cidades do Brasil, em termos de índice de vida. Chama Vinhedo, no interior de São Paulo. Mesmo lá tem compra de voto. Mesmo lugar que é rico tem compra de voto. Aqui também tem compra de voto. É um sistema viciado. É um sistema viciado. Tem que ter regra dura. A gente não quer ter regra dura para bandido que assaltou uma pessoa e roubou um celular, ele ser preso para muito tempo, ser preso para sempre que seja. Também tem que ter regra clara, não só pro político bandido que compra voto, mas pro cidadão que vende o voto. Tá errado o cidadão vender o voto. E aí quando vende o voto, ele faz o seguinte, que o político corrupto tenha muita vantagem e o político honesto que quer concorrer e que não quer comprar voto porque é criminoso, ele perca. Então o cidadão está participando do crime. E o cidadão é criminoso, ele tem que pagar pelo crime. No estado do Rio Grande do Norte, vocês já estudaram como é que vai ser o posicionamento? O partido vai lançar candidato, a governador, a senador, a deputados? Como é que tem sido essa formação aqui? A gente vai montar chapas aqui no estado e nós vamos rodar o estado para definir qual é a estratégia para governo que nós vamos montar. A última viagem que eu fiz para Pernambuco, no meio da viagem a gente falou, ok, precisamos ter um candidato para o governo, e definimos lá um candidato. Aí aqui a gente está com o Faustino, a gente vai conversar e montar a nossa estratégia. Vocês saberão nas redes sociais, porque a gente está transmitindo tudo ao vivo nas nossas lives, e a gente toma as decisões estratégicas ao vivo. Então vocês vão ficar sabendo já aqui do Rio Grande do Norte. O Faustino está disposto, Faustino, a ser candidato? Bom dia. Bom dia, tudo bom, querido? Tudo bem. Bom dia a todos os ouvintes que estão acompanhando a gente aqui na Rádio Santa Cruz. Estou totalmente à disposição. Infelizmente não tenho idade para ser candidato a governo, nem a Senado, nem uma majoritária desse ano, mas venho para somar junto ao partido, ainda que tenha uma rigidez muito grande por parte do Agripino aqui no estado em relação a liberar os parlamentares da União Brasil, isso não só comigo, mas com outros parlamentares, inclusive que têm laços mais próximos com ele. Mas a gente está construindo a nossa base aqui, e a nossa base não baseado em compra de voto, não baseado em comprar liderança, como o Renan bem colocou. A gente está rodando o Brasil e nós vamos criar nossas lideranças, e essas lideranças vão comandar esse tipo de atuação que a gente vai fazer aqui no estado. Não sei se é interessante falar, Renan, só pegando um gancho do que o Renan estava falando aqui anteriormente a respeito de São José do Trairi, São Bento do Trairi, perdão. A ideia também, em relação de pegar esses municípios que são pequenos e juntar com outros e formar ali uma sociedade com um só prefeito e uma só Câmara dos Vereadores, é justamente um exemplo aqui muito prático. São Bento do Trairi recebeu de repasse 37 milhões ano passado e isso arrecadou
quase 7 milhões. Então, ele fica num déficit muito alto com o governo federal. E esse tipo de atuação aqui que a gente vai tentar fazer com que diminua no estado, no município. Porque o que acontece? O prefeito entra com um orçamento gigantesco, ele consegue se entranhar dentro da cidade, aí forma as bases dele, compra voto e acaba ficando um jogo que não existe democracia. Uma das chaves que eu virei quando eu não gostava de política, eu comecei a acompanhar a política do Arthur e do Kim quando eu comecei a ver os vídeos dele no YouTube. E uma das chaves que eu virei foi, eu pensava, pô, como é que o voto da pessoa que vende por R$50 vale mesmo que o meu? Eu não vivo numa democracia. Mas aí quando eu comecei a ver como é que funciona o jogo realmente, não é sobre o voto em si que está sendo vendido, é sobre o quanto eu consigo influenciar. Então esse discurso que o Renan está trazendo aqui, disruptivo, é justamente sobre a influência que a gente pode gerar na cabeça das pessoas que querem ter consciência. E essas pessoas que estão gerando consciência são as pessoas que estão despertando junto conosco. Não é à toa que essa turnê que o próprio Renan já começou lá em Pernambuco e está vindo para cá, as pessoas estão vindo acompanhar. Então isso significa que a mensagem está chegando. E às vezes a mensagem é até mais importante do que o mensageiro. Sim. Porque a mensagem ela tem que se propagar. E o que está acontecendo aqui é isso. A gente está trazendo uma nova forma de fazer política, isso necessariamente no Nordeste, porque não existe, principalmente aqui no RN, inclusive, não existe uma política parecida com o que a gente está fazendo, de redes, de discurso, de ideias novas, de combater o que há de hegemônico, como direita e esquerda. Então, a gente está trazendo esse discurso, as pessoas estão entendendo, e eu acho que a partir daí, as pessoas naturalmente que vão ser os candidatos vão aparecer. A gente fez um evento ontem e o Renan foi questionado a respeito de como vai ser essa formação de liderança. E todo mundo acha que a lógica é a mesma dos partidos aqui. O cara tem 50 mil votos, ele vai entrar e vai mandar de um partido em região tal. Não, a gente não vai agir assim. A gente vai agir com aqueles que são, primeiro, leais ao que a gente acredita. Segundo, que tenha essa consciência do trabalho que a gente está construindo, entenda os valores da missão, e a partir daí ele vai ser o nosso candidato e a gente vai construir essa imagem juntos. Então, muito menos a gente se importa se o cara vai ter 50, 60 mil votos, mas muito mais do quanto ele pode influenciar na região dele. E acho que é a partir daí que a gente vai conseguir montar a chapa de governador, chapa de estadual, chapa de federal, enfim. Bacana. Esse discurso, essa questão da cidade é bem interessante, tem até alguns comentários aqui do pessoal, porque você realmente acaba aqui nossa região Nordeste mesmo, são muitas essas cidades menorzinhas que acabam compondo os municípios, né? Rio Grande do Norte, Santa Cruz tem 40 mil habitantes, é o 11º município em população, né? De 167, né? Ele não é um discurso muito elitizado não, de priorizar só os grandes centros do país? Não, é pelo contrário, porque a gente estaria botando uma energia muito grande em resolver os lugares menores. A diferença é que, em vez de você ter 5 municípios, cada um com 5 mil habitantes, a gente vai fazer um município de 25 mil. E aí a gente vai poder investir nele. A questão é a seguinte, se tem 5 municípios, com de vereador, com 5 prefeitos, com um monte de leiteira de corrupto ao redor, o prefeito se reelege comprando voto e fazendo show. Eu vou trazer o Natanzinho, eu vou fazer o Alok, vou trazer o que a gente está avisando de maneira muito clara. Isso não funciona, isso é mentira. Se você quiser ter uma fábrica instalada nessa cidade, se você quer fazer com que as pessoas tenham segurança, vai ter que ter gente competente. E não dá para ter esse monte de família, que são sempre as mesmas famílias que administram esses lugares. Olha só o que a gente vai propor para as eleições. Eu vou pedir para as pessoas que estão assistindo, inclusive, votarem, mandarem mensagem aqui. Quem está no chat no YouTube, digite 1 se você concorda, tá? 2 se você discorda. Tem um prefeito, vamos assumir que a cidade está funcionando. Juntamos 10 cidades, virou uma cidade de 50 mil habitantes. Tem um prefeito. Se o prefeito entrar e não melhorar o saneamento básico, ou seja, não melhorar a água e esgoto da cidade, não aumentar a cobertura de água e esgoto, se ele não fizer a cidade depender menos do governo federal, ou seja, as pessoas vão trabalhar mais, aí você vai ter mais arrecadação e o município ele vai gastar mais do dinheiro que é produzido no próprio município, que é melhor. Se não diminuir o crime organizado na cidade, se não melhorar as notas nos provões que tem para avaliar a qualidade das escolas, aquele prefeito perde o direito político. Ele não pode concorrer mais por 8 anos nessa cidade. Aí o que acontece? Sabe aquelas famílias que sempre administram a cidade, estão sempre os mesmos tocando a cidade? Eles vão ficar morrendo de medo de entrar na cidade para roubar e para administrar mal. Então o que a gente está fazendo é, você quer concorrer a prefeito da tua cidade? Beleza. Saiba que se você não melhorar objetivamente a vida das pessoas, você não vai poder concorrer mais na política. Todos esses vagabundos ou vão sair da política, vão trabalhar qualquer outra coisa, ou o que vai acontecer é eles vão estudar e vão atender melhor as pessoas, que é o que precisa. Então a nossa preocupação não é que é com grandes centros, é em fazer os pequenos lugares se tornarem lugares bons de viver. Porque não adianta, eu vi isso em Pernambuco, instalaram lá na Zona da Mata em Pernambuco a fábrica da Jeep, da Chrysler, da Fiat também.
E que fundiu tudo, agora é uma sopa de letrinha, agora acho que é Interestelar, eu não lembro, enfim, Stellantis, ok. O que acontece? Tá lá na cidade de Goiânia, a população que trabalha ali, beleza, ela trabalha na fábrica, agora os empregos de engenheiros, os empregos que ganham de 7 mil a 50 mil reais naquela fábrica e nas fábricas ao redor, não moram lá na cidade, porque a qualidade de vida nas cidades ao redor da fábrica é muito ruim, porque são as mesmas famílias ruins que administram esses lugares. A gente vive muito aqui na nossa região essa questão da energia eólica. Muitos parques instalados na região e o pessoal realmente não mora aqui. Exato. O administrador prefere morar longe porque a cidade é ruim. Poxa, mas a cidade tem o dinheiro, o governo federal manda o dinheiro para ter a rua bem cuidada, para ter segurança, para você ter um serviço bom, que é um restaurante bom se instala, e essa pessoa que ganha mais fica na cidade, paga imposto na cidade, contrata pessoas na cidade. Não acontece. E aí, se não acontece, essas pessoas não ficam. E aí você não consegue atrair as pessoas que têm dinheiro para vir morar aqui. Se você não consegue atrair as pessoas que vão investir, criar negócios, você vai ser sempre pobre. Então o nosso foco é em fazer isso acontecer. Essa é a nossa preocupação. Nesse projeto você citou um exemplo da China, como exemplo. Países socialistas têm exemplos, então, positivos? A China e o Vietnã cresceram muito mais do que o Brasil e melhoraram suas cidades muito mais do que o Brasil. O que eu falo é o seguinte, mesmo num regime que não funciona, que é o socialismo, só de você não fazer as coisas como nós no Brasil fazemos, que é ser corrupto, dá certo. Imagina num regime que não é socialista. Se a gente fizer o certo sem ser socialista, vai dar melhor ainda. Então dá pra fazer. A questão é que a gente não quer fazer no Brasil. Os políticos do Brasil estão interessados em ficar rico. E eles perceberam que a população, na maioria, é trouxa. Que fala assim, dá 100 reais pra uma família, dá 500 reais pra uma família, ela vota em mim. No meu mandato eu não faço nada. Todo ano eu vou fazer um São João, boto um artista famoso, a população fica acreditando, aí no fim do dia eu me reelejo. Isso não funciona. Isso não pode funcionar, porque isso está ficando muito caro pro Brasil como um todo. E esse próprio exemplo aqui, você vê que a gente não combinou nada. Você que jogou aqui São Bento do Trairi, você pega, eu falei do orçamento e quanto a cidade arrecada. Na Cavalgada aqui, agora eu fiz uma pesquisa breve, você pega uma população de quase 4 mil habitantes, 3.900 e um pouquinho, teve um show de cavalgada, mais próximo ali do São João, onde tem um dos artistas muito grandes, que aqui nenhum comentário negativo ao artista, mas Raíssa Rodada, que é uma das grandes figuras do forró nacional, que recebeu um cachê aproximadamente aí de 300 a 350 mil reais. Então uma população de 3.900 habitantes, que eu vi aqui, cerca de 15% da população sai com o domínio de matemática ou de português até o 9º ano, que em vez de investir em bem-estar para a população, em vez de investir em qualidade de vida, IDH para aquela região, com orçamento muito maior do que eles arrecadam, investe num show desse, a população acaba ficando subvertida porque ele acha que o prefeito está fazendo o lazer dele, contratando o show, e ele entra em ciclo vicioso porque cada eleição ele vai receber 150, 200 reais por família. Então isso é um ciclo vicioso que nesse contexto de cidades menores como 3.900 habitantes, 4 mil habitantes, é muito mais fácil do político conseguir mapear suas bases. A gente sabe aqui que os deputados eles se elegem assim. Os deputados, o Renan costuma falar que em ano de não eleição, eles compram no varejo e depois vão comprar no atacado, que é quando chega o dinheiro grosso mesmo na eleição. Então, o contexto de cidade pequena também é mais fácil para administrar esse tipo de corrupção que acontece em todo o Brasil. Interessante. Deixa eu dar um bom dia pro Arthur Duval, que está aqui. Bom dia. Tudo bem, Arthur? Beleza, e aí? Você tá meio com sono ou não? Cara, fiquei aqui vendo esses caras falarem e a gente fica... ouço tantas vezes a mesma coisa. Mas o povo daqui não tá ouvindo. Não, mas eu acho certo. E muita gente fala assim, o trabalho é árduo, cara. Você falar, sei lá, nessa viagem tá 48 horas junto, mais ou menos. Eu já ouvi esse papo, sei lá, umas 10 vezes no mínimo, né? Porque é uma mensagem que tem que saber falar de novo para chegar nas pessoas. Porque é muito mais fácil, na verdade, fazer o que todo mundo faz. Pega alguém popular, fala, eu gosto dessa pessoa popular. Então também gosto de você. A gente está nadando contra a maré, cara. Que é uma coisa muito mais difícil de ser feita. Uhum. Você já foi deputado. Sim. Agora tá inelegível ainda? Tô. Não concorre nesse pleito. A gente tem um processo rolando. Há a possibilidade de você pegar uma liminar para concorrer, mas a gente vai ver se vale a pena pro partido nesse momento fazer isso, né? Entendi. Eu vou ser sério pra você, cara. A vida de não candidato é muito mais confortável, cara. A vida de candidato é embaçado, cara. Mas assim, tá bastante ativo no partido, né? Acompanhando o Renan. E a ideia realmente é disseminar essas ideias pelo Brasil. Isso você vai estar sempre acompanhando. Sim, na verdade assim, eu tenho um canal de YouTube.
YouTube, a gente faz live todos os dias, né? As nossas lives, eu acho que hoje talvez a live seja o maior meio de propagação das nossas ideias, ou não? Sim. Eu acho que mais do que... Isso é uma coisa importante de dizer para as pessoas que estão aqui, cara. Você que vai começar a acompanhar a política, você que vai entrar na internet e ver o mundo da política, eu vou já deixar um alerta para você. Você provavelmente vai ver alguns vídeos muito curtos de Instagram falando das coisas mais simples possíveis, né? Do tipo assim, sou contra a corrupção, quero a paz mundial, tá? O que eu peço sempre para as pessoas é o seguinte, veja se tem algo além daquilo. Veja se tem alguém falando sério sobre números, sobre coisas que não são simplificadas, né? Veja se essa pessoa, quando você conhecer essa pessoa, entra nas redes dessa pessoa. Vê se tem só esse tipo de vídeo ou se tem a pessoa te explicando outras coisas que muitas vezes são impopulares, mas quando você ouve, primeiro você torce o nariz, fala, nossa, o cara tá falando, por exemplo, isso. Uma cidade de 3.500 habitantes tem que acabar, como assim? Vão passar um trator e vão acabar com a minha casa? Deixa eu ver o que esse cara tá falando. Pô, não, peraí, cara. Ah, caramba, faz sentido. Veja se você tem essa sensação com as pessoas que vão aparecer no teu feed aí. Porque o que vai acontecer, cara? Agora que é ano eleitoral, muita gente vai pegar um monte de fundo eleitoral para patrocinar conteúdo aqui para você, né? Muita gente vai te entregar um santinho para falar, olha, esse cara aqui é legal porque ele trouxe alguma emenda. Eu quero lembrar que a emenda é teu próprio dinheiro, tá? É bem importante lembrar isso, tá? Muita gente não sabe, por incrível que pareça, o dinheiro de emenda, seja para pintar uma escola, para formar uma praça, o dinheiro de emenda é teu dinheiro, cara. É dinheiro do teu imposto, tá? Então veja se o cara faz algo além disso. É o recado que a gente sempre dá para as pessoas. Vocês falam aí, Renan, Arthur, estão percorrendo todo o Brasil com recursos próprios, é isso? Sim. O partido não utiliza verbas públicas, então? A gente não tem, né? A gente não tem. Então, assim, se tivesse, não utilizaria? Não, a gente utilizaria. Vou ser honesto. A Claro gente teria que sim. utilizar. Porque não tem como competir. Olha só. O nosso partido vai receber um valor muito pequeno. O valor que a gente vai receber é 300 vezes menor do que o valor que o partido do Flávio Bolsonaro recebe. Eu tô falando 300 vezes menor. Então, se a gente ganha R$1, eles ganham R$300. Se a gente ganha R$10, eles ganham R$3.000. É nesse nível, tá? Então, é muita diferença. Então, a gente vai usar esse pouquinho e a gente tá pedindo para as pessoas doarem pra gente poder concorrer contra esses caras grandes. É o tostão contra o milhão. Só que, o que a gente faz? Os nossos gastos no site do TSE estão todos abertos, a pessoa vê como a gente gasta. Hoje a gente só gasta dinheiro que as pessoas doam pra gente ou que a gente consegue vender produto. E o produto assim, é uma camiseta que a gente vende, é um livro que a gente vende. Então isso está conseguindo bancar a viagem. É por isso que a gente anda de carro apertado, a gente está sendo filmado ao vivo, 5 pessoas no carro, no outro carro com mais 5 pessoas, sempre lotado, enquanto os nossos concorrentes... Carro mesmo, São Paulo pra cá? Não, aqui a gente pegou um voo, mas aqui sim. a gente vai fazer toda essa perna, Rio Grande do Norte, Ceará, tudo de carro. E vale lembrar que é tudo carro nosso. É. Por exemplo, eu sou vereador lá em Natal, mas não é carro alugado da Câmara, pago com gasolina da Câmara, não. É tudo tirado do nosso bolso, fazendo esse trabalho. Eu acho importante até, Renan, colocar aqui para a audiência, com certeza deve ter alguém que vai ficar curioso aqui a respeito do nosso trabalho cultural, falar da própria Revista Valete, que também é um meio de financiar o movimento e toda essa jornada que o Renan está fazendo agora em todo o Brasil. E também é um lugar rico de informação do que a gente está construindo em termos de política aqui para a população. Uma dica que eu dou para quem está assistindo, se você tem um celular Android ou o celular é da Apple, não importa. Baixe o aplicativo que chama Valete Plus. Valete igual o Valete da carta, sabe quando joga baralho? Valete espaço Plus. Já tem um conteúdo gratuito ali, um aplicativo em que você pode estudar, conhecer, entender sobre política. As melhores pessoas do Brasil escrevem ali e você tem acesso a isso. Além de tudo, a gente tem a revista que a gente imprime. E é a segunda maior revista de cultura e arte do Brasil. Com isso, a gente consegue financiar muitas coisas nossas e criar uma massa de jovens inteligentes no Brasil. Todas as cidades que eu passei em Pernambuco, eu encontrava um menino ou uma moça que tinha uma revista e que estavam lendo. Então as pessoas começam a ter acesso às coisas que são estudadas hoje nos Estados Unidos em termos de política, na Europa em termos de política. A galera que nos acompanha tem acesso ao que a galera melhor do mundo tem. Então a gente não fica atrás de ninguém hoje. Então se o pessoal aqui da cidade quer fazer parte, seria muito legal. Bacana. Daqui vocês vão para outros municípios do estado? Sim. Vão percorrer outros. Vamos correr, a gente vai lá a gente vai passar até em Panguaçu, a gente está fazendo um trabalho social, a gente construiu uma torre de irrigação e vamos começar agora o processo de irrigação e produção de artigos agrários ali na cidade, ajudando aquela comunidade, está sendo bem legal, estamos treinando as pessoas, vamos passar por Mossoró e tal, e depois vamos para o Ceará, que é outra aventura, porque o Ceará a gente meio que está jurado de morte pelo Comando Vermelho, de maneira bem clara.
Entendi. Então, com segurança, direitinho. Estamos, mas é aquela coisa, né? Assim, se eles quiserem matar, não tem. A gente pode dar trabalho, né? Tomara que não seja a última entrevista de vocês. Aqui, espero né? também. A gente vai ficar na torcida por isso. Gente, nós queremos agradecer demais a participação de vocês. Já estamos chegando aqui na reta final da nossa entrevista, né? A disponibilidade. Você é um dos primeiros presidenciáveis que a rádio entrevista em toda a sua história, então a gente agradece muito a participação, né, deixando sua mensagem, né, para todos que estão acompanhando a Rádio Santa Cruz. Tem muita gente, né, mais de 1.100 pessoas estão agora nos acompanhando no YouTube da rádio, né, então a gente agradece muito o pessoal também que está no YouTube nos acompanhando, né, neste momento. Eu queria que cada um de vocês já deixar sua mensagem, né, para as pessoas que estão nos ouvindo neste momento. Então, gente, muito obrigado. Bom, quero agradecer mais uma vez ao convite, quero agradecer a todos que nos acompanharam aqui até o final. É muito importante nesse momento, você que não conhecia, até que não me conhecia, não conhecia o Renan, não conhecia o Arthur, abra a sua cabeça para pelo menos entender o que a gente está falando. Antes de discordar, tente entender o que a gente está falando, que você ao menos vai poder discordar, conseguindo argumentar a respeito do porquê você está discordando. O que a gente está trazendo aqui é algo muito prático. A gente está dando o problema que está instaurado, a gente está trazendo a solução do nosso ponto de vista e a gente está fazendo na prática essa solução que a gente está ditando aqui para vocês. Eu falo isso porque nós não somos só um movimento político, mas a gente age politicamente até em câmaras municipais, como é meu caso aqui em Natal, como é o caso do Kim Kataguiri na Câmara Federal, como é o caso do Guto Zacarias na Alesp, e a gente faz a política de maneira prática. E com essa maneira prática, o nosso discurso ele não destoa do que é a realidade do que a gente faz de atividade parlamentar. Como o Renan bem levantou aqui, a gente já tem história dentro da política e em nenhum momento a gente teve que correr para desembargador com mala com R$200 mil para ter uma decisão favorável em um caso de corrupção. E muito menos submeter algum tipo de consciência nossa ao STF para tentar salvar a gente de qualquer ilícito que seja. Pelo contrário, a gente está na política, a gente é reconhecido pelo Ministério Público por ter nossas contas ilibadas quando o MBL foi atacado de maneira injusta num escândalo bizarro, disseram que a gente estava lavando no Superchat 400 milhões, algo matematicamente impossível. Então, tente pelo menos compreender o que foi falado aqui hoje. Eu fico muito grato para quem já vem me acompanhando, para quem está despertando seus familiares, se vocês estão entendendo o que a gente está trazendo. E isso eu falo sem nenhum medo de convicção. É uma guerra geracional. Isso aqui é sobre propósito de vida. A nossa geração foi escolhida para a gente transformar isso. E se não for agora, eu temo do que será o futuro do Brasil. Se a gente não virar essa chave agora, se a gente não virar esse jogo agora, eu temo que será o Brasil. E aqui, como foi levantado pelo Renan, eu lembrei que eu tinha uma na mala do carro, quero deixar aqui de presente para a rádio. Obrigado. Aqui é nosso conteúdo intelectual, tá lacradinho aí para vocês. Tá. Essa unidade aí, salvo engano, é a última essa aí, né? É a penúltima. É a antepenúltima. E essa é bem legal, porque essa aqui a gente tá atacando a questão da pornografia na internet. É uma revista que fala desse problema. Milhares de meninas no Brasil estão achando que é correto fazer OnlyFans, vender foto pelada, e milhões de rapazes compram essas fotos, compram esses conteúdos, e isso tem que parar, isso tá deixando a nossa juventude doente. Exatamente. Em minha defesa, eu achei que era a penúltima, porque eu moro aqui no Nordeste, o Correio... dá uma atrasada, Então fica o presente aí, com certeza vai ser uma leitura rica, e passa a bola aí pros rapazes. Muito obrigado pela participação. Valeu, obrigado. Arthur, obrigado. Obrigado a você. Só o último recado aqui, pedir para as pessoas acompanharem o Renan Santos, sigam o Renan Santos no Instagram, Renan Santos MBL, é isso? Renan Santos MBL. Renan Santos MBL, siga o Renan Santos MBL, cara, porque é o seguinte, se você gastar, isso é uma coisa que eu sempre falo, se você gastar 10 minutos do seu dia, 10 minutos do seu dia vendo qualquer conteúdo do Renan, você vai se tornar uma pessoa mais inteligente. Eu quero fazer uma experiência com você que está ouvindo isso aqui agora. Vamos fazer uma experiência de uma semana. Você vai seguir o Renan, você vai gastar 10, 15 minutos por dia ouvindo alguma coisa que o Renan tá falando no Instagram. Chega no final dessa semana e fala assim, eu tô sabendo mais ou menos coisas do que eu sabia antes. Eu te garanto que você vai se sentir muito mais preparado para falar de política. Eu estou falando em uma semana. Se você seguir e ouvir o Renan todos os dias durante, sei lá, um mês, você vai se tornar uma pessoa muito mais emancipada. Uma coisa legal vai acontecer com você. As pessoas ao seu redor vão perceber
que você entende mais daquele assunto e vão começar a te perguntar sobre isso. E você vai se tornar uma referência política no seu micro-universo. Então, se você quer mudar sua realidade, cara, eu tô te dando o corta-caminho. Você vai ouvir o Renan, você vai escutar o que esse cara tá falando, você vai aprender isso e você vai ensinar para as outras pessoas ao seu redor. Beleza? Esse é o recado de hoje. Obrigado. Valeu, a gente agradece, Renan. Muito obrigado aí pela sua disponibilidade de estar conosco durante toda essa hora. Muito obrigado. Muito obrigado, é uma honra estar aqui. Agradeço demais a oportunidade. Agora vamos conhecer a cidade. Então, sim, comam galinha, certo? É? Comeram galinha no interior. Aqui é o que é? Maravilhoso. Aqui é o frango caipira? Isso, exatamente. A galinha, a gente chama o frango caipira. É, galinha caipira que chama. Isso, exatamente. Maravilhoso. Faremos isso. Valeu, obrigado, gente. A gente agradece também a você que ficou com a gente nessa grande audiência. Muito obrigado pela audiência. A gente volta no próximo sábado em mais edição do Traíra em Pauta. Um abraço a todos e até lá. E aí, foi bom? Excelente. Olá, Tudo bom? o Wallace, Como é que tá? O Wallace aqui de Santa Cruz. Prazer de conhecer. Ok? Lembra? Muito bem, gente. Nós estamos aqui então com o Renan, pré-candidato a presidente, o Missão, que está então você começando esse momento de conversa, andando no Brasil. É um momento de pré-campanha. O que é que você destaca de mais importante nesse momento? Olha, nós estamos conversando com pessoas ao redor do Brasil, especialmente no Nordeste. A gente começou a nossa pré-campanha para a região Nordeste. Um dos nossos objetivos centrais aqui é fazer as pessoas acordarem para alguns problemas. Todo mundo fala do Rio de Janeiro sobre crime organizado, mas o lugar que está tendo mais problema com crime organizado é o Nordeste, especialmente o Ceará e Rio Grande do Norte, que está tendo invasão do Comando Vermelho, tem disputa com facção local, e a gente tem que varrer esses caras do mapa. 2, o Nordeste está sendo administrado por vagabundos por anos a fio. E eu falo isso com toda tranquilidade. A vida do Nordeste não melhora, as pessoas estão se mudando, especialmente do Maranhão, se mudando do Piauí e também se mudando daqui para outros estados. E onde estão esses estados? Estão em Santa Catarina, é São Paulo, é Goiás, é Mato Grosso. E por que elas estão se mudando? Porque os estados ali são administrados de um jeito diferente. A gente precisa mudar a política, especialmente nas cidades menores do Nordeste. Então a gente vai fazer uma revolução nesses interiores e eu estou aprendendo muito sobre quais são os nossos planos e o que nós vamos fazer rodando por aqui. A gente sabe que o Nordeste, essencialmente, pelos estratos eleitorais dos últimos anos, é mais ligado à esquerda, ao PT. Mesmo com essa ligação maciça, como é que você tem sido recebido? Como é que tem sido as conversas? Como é que tem sido esse momento? Eu não acho que as pessoas sejam de esquerda. Eu acho que elas só estão votando porque o Lula criou uma imagem boa na cabeça delas. Mas se for perguntar para as pessoas o que elas pensam, o que elas acham, elas não vão concordar com as coisas que acontecem no governo. Será que as pessoas são pró-bandido como é o governo do PT? Será que as pessoas elas acham, por exemplo, que aborto tinha que ser liberado indiscriminadamente como o PT pensa e como o PT discute internamente? Eu tenho certeza que não, são pessoas religiosas. Acontece que são pessoas humildes que foram levadas a crer que o Lula é o cara que cuida delas. E o Lula se faz uso disso, ficou rico fazendo isso, rouba, enganando as pessoas. E o que eu quero falar para as pessoas é, elas estão erradas. Os políticos também têm a mania de passar a mão na cabeça da pessoa quando a pessoa erra. As pessoas estão erradas. Outra parte das pessoas, elas votam no governo federal, no PT, e depois vendem o voto para um político do centrão, que acontece em todas as cidades do interior, especialmente no Nordeste. Estão erradas. Se a pessoa vendeu o voto dela, eu vou prender a pessoa por 10 anos. Se o político comprou o voto da pessoa, eu vou prender ele por 20 anos. Nós vamos fazer isso porque não dá mais para viver num país em que as pessoas não sabem reclamar do político, votam os mesmos políticos ladrões e acham que eu ganhei um pneu para minha Kombi, o cara me deu um telhado, me deu um saco de cimento, que isso é correto. Não é. Não é. E tá fazendo mal não só para a cidade, não só para a família delas, mas para o resto do Brasil. E por quê? Quando a cidade é mal administrada, o governo federal precisa mandar dinheiro para a cidade se administrar. Esse dinheiro está saindo das outras cidades do Brasil. Uma pessoa que está em Santa Catarina trabalhando, está no Paraná trabalhando, ela não tem que pagar a conta do prefeito ladrão de uma cidade aqui perto. Não pode, não está errado. Então a gente tem que fazer as pessoas aqui ganharem dinheiro, as cidades têm que se sustentar e o político vagabundo tem que ser preso. As opiniões do MBL, do Missão, são muito fortes. Você muitas vezes viralizou com conteúdos que chamou a atenção, mas você demonstra em todas as entrevistas, eu percebo, não tem nenhum medo, fala abertamente. Você acha que também esse é um perfil que conquista essa nova geração? Com certeza. Quando falaram, Renan, você tem que ser candidato, eu falei, só serei pré-candidato se eu fizer exatamente do jeito que eu sou. Eu faço uma live todo dia às 15 horas, chama Análises Renais. E nessa live no YouTube, todo dia eu falo o que eu penso por 2 horas, sem parar. Eu boto a câmera na frente e fico falando.
Eu falei, como candidato eu vou ser sem filtro igual na Câmara. Vou tomar uns processos, vou falar palavrão, mas eu vou ser brutalmente honesto. Então eu não vou vir aqui, igual todo mundo faz, passar nas cabeças, ô povo bom, ô cidade maravilhosa. Não, a cidade não tá boa, a infraestrutura não tá boa, dá para ser muito melhor do que realmente é, a região pode ser muito melhor do que realmente é, e os políticos estão fazendo errado e as pessoas estão votando errado. Então eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém, mas eu vou, apontar a solução, 2, ganhando eu vou trazer a solução, 3, em 4 anos eu vou mudar completamente a vida das pessoas. É isso, sendo honesto e sincero, porque a pior coisa é fingir. A pessoa que te fala o que é fácil, enquanto você está vivendo mal, ela te ilude, você fica até feliz. A pessoa que te fala aquilo que você está fazendo errado, você pode até não gostar, mas no fim ela tá certa. Que é aquela coisa assim, o cara é um fumante, tá com câncer no pulmão, não, mas tudo bem, não faz mal fumar não. Eu vou falar, para de fumar, eu vou dar um tapão em você. Para de fumar agora. E é isso que tem que fazer. E agora, nessas conversas, naturalmente também começa a se estruturar também, por exemplo, os palanques locais. Aqui no Rio Grande do Norte, as conversas que tem tido para formar uma nominata, para formar então um grupo maior, como é que elas têm acontecido? São pessoas do nosso grupo, os partidos políticos locais, isso no Brasil inteiro, tá? Eles estão nos projetos deles, eles acham que a gente não existe. E por que eles acham que não existe? Eles ficam lá uma hora falando, não, eu tô com o Lula, tô com o Flávio Bolsonaro, tô com o Ratinho, tô com o Zema, tô com o Caiado. O problema é que eu me coloquei como pré-candidato há 2 meses. Saiu pesquisa essa semana, do Instituto Atlas. Eu passei o Caiado, o Zema e o Ratinho, falando a verdade. E aí, os políticos aí estão fingindo que a gente não existe. Pode fingir. Eu também não quero o apoio deles. Se é político ladrão, não quero apoio. Porque eu quero apoio das pessoas e eu quero apoio dos empresários. Os empresários que fazem a roda girar e as pessoas que trabalham e sustentam o país. Se essas pessoas entenderem a nossa mensagem, eu não vou precisar pedir apoio para político nenhum. Beleza. Muito obrigado pela entrevista. A gente fica feliz de recebê-lo aqui, um pré-candidato a presidente, e a gente deseja que a sua caminhada continue firme e conversando com as pessoas. Afinal, a gente vive uma democracia para esse diálogo. Maravilhoso. Obrigado pela oportunidade. Uma honra estar no teu blog. Valeu. Valeu. Obrigado. Fazer uma foto? Claro. Vamos lá. Renan, você hoje visita Santa Cruz, a capital do Trairi. Como é que está sendo essa sua agenda no Nordeste, que vai até o próximo domingo, dia 25? Muito bom dia. Um bom dia para todo mundo, muito obrigado, uma honra estar aqui na cidade. Tem sido muito boa, vou comer uma galinhada aqui, ou uma galinha caipira, como o pessoal fala. Tive aqui na Rádio 98 e vou conhecer a cidade e depois vou conhecer a região também. Mas vem sendo muito bom e estou aprendendo bastante. Renan, como estão os apoios eleitorais para a campanha? Você que se colocou como pré-candidato à presidência da República, você vem formando outras pré-candidaturas para o partido em missão? Sim, olha só, o partido tem 2 meses de idade só, é um bebezinho, mas mesmo assim, já que nós vamos ter eleições agora no fim do ano, vamos lançar candidatos em todos os estados, vamos formar candidatos em todos os lugares. Os candidatos que a gente está trazendo são, em geral, pessoas jovens, sem participação, ou melhor, sem passagem nem na polícia, nem na política, o que hoje em dia é quase a mesma coisa, tá? E essas pessoas vão concorrer com ideias novas, não vão comprar o voto de ninguém. Se eu ver alguém tentando comprar o voto de alguém, vou passar na peixeira, vai ser fogo, não vai rolar, no nosso partido não tem isso. Mas são pessoas muito boas, muito educadas e com uma capacidade de mudar o Brasil. E aí as chapas estão sendo montadas, vão ter muitas novidades, inclusive aqui pro RN. Que bom, no Rio Grande do Norte sendo contemplado pelo Partido Missão. Como é que você vê a situação política do Brasil nesse ano de 2026, especialmente nesse período eleitoral que vem chegando? A situação política do Brasil é a de um país sem esperança. O governo Lula, ele é um governo de mentira. Ele ficou prometendo que a vida das pessoas ia melhorar, que as pessoas iam ganhar tanto dinheiro que elas iam comer picanha e tomar cerveja todo dia. É mentira, isso não está acontecendo. A vida está dura e o Lula terminou o governo dele prometendo que vai dar energia elétrica e bolsa gás. Ao mesmo tempo, a família Bolsonaro nem sabe o que propor. Eles só sabem falar que o Bolsonaro precisa ser solto e eles acham que o problema do Brasil é o Bolsonaro ser solto. O problema do Brasil é muito maior do que o Bolsonaro ser solto. O Bolsonaro foi um presidente ruim, um presidente fraco, assim como o Lula é um presidente ruim, um presidente corrupto. E nós não podemos ter nem homens fracos nem corruptos, porque o Brasil está sendo tomado pelo crime organizado. Mesmo uma cidade como Santa Cruz já tem facção aqui dominando. Isso é uma loucura. Eu vi isso acontecer em Pernambuco e Ceará está tomado também. Então nós precisamos resgatar o Brasil, especialmente o Nordeste, do crime organizado. É uma coisa que a gente precisa fazer. E não vai ser com esses homens fracos. O Bolsonaro é fraco e o Lula e o partido dele são amigos do crime organizado. O PT é vermelho igual o nome lá do comando, que é Comando Vermelho. E não é brincadeira. Membros do Comando Vermelho visitam o governo do PT.
Eu serei presidente porque eu vou destruir o crime organizado. E quando eu falo destruir, não é assim, eu vou vou colocar na cadeia, mas vou reeducar. Não. Se você é um jovem que é de uma facção e tá me ouvindo, eu vou matar você. Tá bom? Eu vou com as tropas da polícia, eu vou com o governo federal, eu vou matar você. Então é bom que você largue logo essa vida de bandido e vai estudar e vai trabalhar, e qualquer cidadão decente trabalha, tá? E larga de assaltar celular, que senão tua vida vai ser curta, tá? Essa é a linha que nós vamos adotar, uma linha clara de resolução dos problemas. E eu não quero ver ninguém aqui no Nordeste, ai, que homem bom, o Lula vai me dar bolsa gás. Não, eu quero que você ganhe dinheiro. Uma pessoa que precisa que te deem até o gás, que te deem até a energia elétrica, é uma pessoa que não é capaz de se cuidar. Você, homem que tá me vendo, você ganhou direito de viver, a tua mãe te pariu pra você precisar que os outros cuidem de você? É uma vergonha, meu amigo. Vamos todo mundo trabalhar. Eu sei que você quer ser rico, eu sei que você quer ser digno, que você quer comprar um carro com o fruto do teu trabalho, comprar uma casa com o fruto do teu trabalho. Eu quero viver num país em que o fruto do teu trabalho seja digno. Eu quero que você seja feliz. E isso é o contrário que esses caras estão tocando. Eles só querem te dar umas coisas e ficar discutindo e brigando entre si. Renan, você acha que a população brasileira está cansada dessa polarização? E o nome certo e a escolha correta é Renan Santos à presidência da República? Olha, a lei eleitoral me impede de responder essa pergunta, tá? Porque se eu fizer isso, eu vou estar pedindo voto, e pedir voto é proibido nesse momento. Mas eu posso falar que eu sou muito mais inteligente, muito mais capaz, muito mais corajoso do que esses caras. Eles são burros e covardes e corruptos. E eu posso fazer muito mais do que eles. E eu espero que o eleitor, na hora certa, possa avaliar. E sim, as pessoas estão cansadas da falta de resposta do que o brasileiro desistiu de sonhar. O brasileiro nem consegue imaginar como é viver num país que não tenha favela, que não tenha crime organizado, que não tenha que precisar ir na Caixa Econômica Federal com um cartãozinho para pegar um dinheiro do governo, que a rua funciona, que a rua é arborizada, que a rua é bonita, que as pessoas têm emprego, que as pessoas têm um projeto de futuro, que um homem jovem, uma moça possam sonhar e ter a própria casa e não ficar dependendo dos pais para sempre. Dá para fazer isso. Vários outros países do mundo que eram mais pobres que o Brasil estão fazendo, e o Brasil só não está fazendo isso porque o Brasil está escolhendo os homens mais toscos, mais burros para colocar no poder. Tá na hora de colocar alguém inteligente. Eu, modéstia à parte, sou bem mais inteligente que esses caras, sou bem mais capaz, sou mais corajoso, eu sou jurado de morte pelo crime organizado e por isso eu vou fazer na hora certa. Então, vamos superar esses vagabundos. Qual é a mensagem que você deixa para a população brasileira, especialmente para a população do Nordeste do nosso Brasil? População do Nordeste, eu quero que os seus filhos não migrem, não precisem ir para Goiás, para Mato Grosso, para São Paulo, viver sozinho, arrumar uma vida toda nova lá, abandonando os laços familiares, porque não tem emprego aqui. Eu não quero que você tenha que ser sustentado por político que fica te prometendo emprego na prefeitura. Eu não quero que você tenha que ter medo de andar com o celular no meio da rua porque um ladrão faccionado chegou na tua cidade. Eu não quero que você tenha que sonhar um dia, talvez, conseguir um emprego que vai te pagar 2, 3 mil reais, porque não há emprego, não há fábrica, não há empregos de serviços bons. Eu não quero que você imagine que você tenha vergonha de escrever uma carta, mandar uma mensagem para alguém porque a educação da tua escola foi ruim e você sequer está alfabetizado. Eu quero que você seja uma pessoa orgulhosa, como hoje um catarinense é orgulhoso, como hoje um paulista é orgulhoso. Eu tenho orgulho de viver aqui. E aqui tem todas as condições. É um lugar maravilhoso, tem gente séria, tem gente trabalhadora. Estou adorando estar aqui. Só que vocês têm uma classe política muito ruim e vocês também adotaram um comportamento muito ruim de votar nesses políticos vagabundos daqui. Eu vou passar a peixeira nesses políticos vagabundos daqui, tá? E vamos mudar as leis para toda vez que o político vier roubar, o bicho pegar e a vida melhorar para todo mundo. Esse aqui é o meu sonho, esse é o meu recado. Que bom. Muito obrigado, Renan. Obrigado. Valeu. Gostou? Gostei. Espero que vocês tenham curtido. Obrigado por ter vindo. Obrigado pela chance aí de falar pra você. Agradeço. Mais um? Vamos certo agora? É o último. Tudo bom? Tudo bom? Renan. Como é que tá? Acompanhe suas entrevistas aí pelo... Só falar que a gente tá no YouTube dele. Tá, sim, beleza. Continuar? Pode. Vamos lá? Vamos que vamos. Valendo? Fala pessoal, ligado do Outro Cidade Certa, para você também que acompanha aqui no YouTube do Renan. Seja bem-vindo aqui a Santa Cruz, a nossa região. Você sabe que você está no Nordeste. Sim. E o Nordeste tem um grande representante que é Lampião. Daqui a pouco você vai para Mossoró. E eu trouxe aqui um presente para você. Muito legal. É o chapéu do Lampião. Tá. Coloca o chapéu, porque você é cabra macho. Sim. Você tem enfrentado aí a velha política e tem trazido aí novas propostas que até a gente fica até um pouco receoso em imaginar como é que você vai conseguir furar essa bolha. Mas que bom que as propostas estão chegando. Estão chegando através desse trabalho que você vem desenvolvendo. Fala pra gente qual é o principal objetivo dessa candidatura, dessa sua candidatura, após um trabalho
tão forte, tão provocativo que o MBL tem feito e agora com a criação do partido? Olha, meu objetivo é bem simples, tá? Você que está me assistindo, eu vou primeiro falar de algo grande, depois eu vou chegar na tua vida. Presta muita atenção. A coisa grande. O Brasil pode ser um dos 5 países mais fortes e ricos do mundo. Eu não estou brincando. Quem vai mandar no mundo nos próximos 100 anos é Estados Unidos, é China, é Índia, é Rússia e é para ser o Brasil. Só que quando você pega a lista dos países que mais mandam no mundo, o Brasil não aparece nem entre os 15. Por quê? Porque o Brasil escolheu ser fraco. Quando você é fraco, o crime te invade, a população é pobre e os políticos são corruptos. Esse é o Brasil geral. Eu não vou deixar o Brasil ser isso. Eu vou fazer o Brasil ser um dos 5 países mais importantes do mundo. Vai ter bomba atômica aqui, as pessoas vão ganhar dinheiro, a lei vai ser cumprida, político ladrão vai pra cadeia. E fazer isso depende de homens muito corajosos. Ele falou, pô, você tá tendo coragem de arrumar essas brigas? Eu sou jurado de morte por as 2 maiores facções do Brasil, que são o Comando Vermelho e o PCC. E eu sou odiado pelas 2 maiores facções políticas do Brasil, que é o bolsonarismo e o petismo. Quando alguém tá falando isso, ou eu tô muito errado sobre tudo, ou eu tô muito certo sobre tudo. E eu tenho certeza que eu tô certo, porque eu sou o único que ataca os problemas na realidade. Então, na tua vida, você que mora numa cidade, por exemplo, no interior do Nordeste, você sabe que o político compra voto aqui. Provavelmente algum familiar teu, eventualmente até você já trocou algum favor com o político. O político vai ser preso por 20 anos se fizer isso, e se você vender teu voto, eu vou prender você por 10. Vários municípios pequenos recebem dinheiro de emenda para se sustentar, e essa emenda é desviada, e aí a família do político fica rica, vai morar nos Estados Unidos, ou vai viajar para os Estados Unidos, ou compra casão, ou começa a distribuir dinheiro para prostituta, como acontece no Brasil. No Maranhão a gente pegou um caso desse. Eu vou prender todos esses caras. Vários municípios pequenos eu vou juntar todos e vou transformar em um município só, para que o dinheiro venha e seja bem cuidado. Político que não entrega melhor em educação, saneamento básico, saúde, e que não faça a economia do município crescer, para que você não precisa ficar recebendo no município aqui dinheiro que vem dos outros estados do Brasil, que acontece hoje muito no Nordeste, o prefeito vai ficar inelegível, não vai poder concorrer. Fazendo tudo isso, a gente vai tratar o Nordeste com dignidade e as pessoas vão viver orgulhosas, como pessoas viviam orgulhosas, por exemplo, no interior de São Paulo. Minha família é do interior de São Paulo. Lá, o prefeito, por mais que tenha corrupção também lá, o prefeito não cuida da vida das pessoas, porque as pessoas cuidam da própria vida. As pessoas ganham mais dinheiro lá, e aí a população sai, por exemplo, do Maranhão, sai aqui do Rio Grande do Norte, e vai procurar vida em Goiás, em São Paulo e Santa Catarina. Eu não acho correto que uma pessoa tenha que abandonar todos os familiares e vá morar sozinha, às vezes numa favela, para poder ter a chance de ter um emprego que pague um pouco mais. Não, eu quero que as pessoas ganhem de dinheiro aqui, e a verdade é a seguinte, dá para fazer isso. Já tem lugar acontecendo isso, mesmo aqui no Nordeste. A região de Caruaru, por exemplo, e a região meu Deus do céu, estou esquecendo o nome, do Vale do São Francisco, ali na divisa com a Bahia, lá em Pernambuco, é uma região riquíssima com frutas. Vocês são os maiores exportadores de melão, vocês produzem petróleo aqui, a vida pode ser melhor. É só a gente agregar mais valor nos produtos que são feitos, melhorar a Petrolina, esqueci o nome da cidade de Pernambuco, a Petrolina. A região Petrolina está super bem. Então dá para crescer. Tem uma região na Bahia, eu estou falando aqui com o Ricardo também para o Nordeste, a região oeste da Bahia, sabe que é a região que está ficando mais rica do Brasil? Com agricultura, e os agricultores botaram os políticos velhos para andar, começou a ficar rico, tem pista de pouso de avião, tem marca de carro, as pessoas que moravam lá estão ficando mais ricas. Então dá para fazer isso, só que você vai ter que tomar decisões duras, e eu sou a pessoa que vai tomar essas decisões. O nosso país é um país que ele é governado, ele tem sido governado pelo Congresso Nacional, isso aí é fato. Como é que você, como presidente, foi eleito presidente, como é que você vai administrar o Congresso? O que é que você pretende fazer para mudar essa realidade? Todos os presidentes que são eleitos, eles são eleitos com alguma ideologia, com alguma proposta, mas quando chega na hora da verdade, o Congresso, em alguns momentos, eles não ajudam, não contribuem. Como é que você pretende fazer quando você estiver na cadeira do presidente? O Congresso hoje, eu falo para vocês, isso aqui também pode dar processo, mas o Congresso hoje é feito, na maioria, 80% de vagabundo. Esses caras vivem de desviar a emenda. Essa é a real. Existe uma coisa chamada orçamento secreto, que são as emendas que os congressistas têm à disposição. E aí eles pegam essa emenda que eles recebem lá em Brasília, valores absurdos. Hoje está dando quase 65 bilhões por ano. Aí eles mandam para as cidades deles, nos interiores do Brasil, e eles roubam esse dinheiro junto com o prefeito, junto com o vereador. Vê se a tua vida melhorou. Aposto que um monte de político mandou emenda aqui para a região, mas a tua vida melhorou de fato. Eles vão te dar uma migalhinha aqui, vão fazer um show com o Wesley Safadão, vão chamar o Natanzinho, vão chamar alguém para fazer um show. Você se ilude que o show tá bom, mas quem tá ganhando dinheiro são eles. E nós brasileiros, o povo em geral, cai muito nesses truques.
Então, o Congresso, eu vou acabar com o orçamento secreto e eu vou colocar a Polícia Federal para investigar todos os desvios. Aí você vai ver os congressistas mudando. Hoje eles estão muito saidinhos. Então mudar. E eu vou ser assim, quer contribuir no meu governo? Por exemplo, um partido lá do Congresso fala, olha, eu quero ajudar no teu governo, quero ajudar no seu projeto de desfavelização, ou quero ajudar no seu projeto de acabar com o crime organizado. Vem, eu quero, eu aceito. Agora, vem pedir cargo e veio roubar, aí eu vou botar a Polícia Federal acima. O problema é que os caras que governaram o Brasil, seja o Temer, seja a Dilma, seja o Bolsonaro, seja o Lula, todos eles tinham um problema. Todos eles estavam encalacrados, cheios de problema na justiça. Nós não. Por isso a gente tem a liberdade de fazer isso. E aí no futuro, e vocês tiverem depois paciência, eu posso explicar, no futuro eu digo assim, ainda no primeiro ano de mandato, nós vamos passar um projeto de lei que altera aquilo que dá vontade do político entrar na política. Hoje um político entra na política justamente para ficar com uma faca no pescoço do governador, do presidente, do prefeito, pedindo dinheiro. É isso que eles fazem. E aí o prefeito não consegue fazer nada, ou o presidente não consegue fazer nada por conta disso. Eu vou mudar. A regra vai ser outra. Um cara só vai querer ser deputado se valer a pena para ele ser deputado e se valer a pena para a população ser deputado. Como? Mudando a regra de financiamento dos partidos, que não é mais com o voto do cara para deputado, e sim com a qualidade do prefeito. E se o prefeito não entregar serviço bom para as pessoas, o prefeito fica inelegível. Aí você vai ver todos os partidos focando em eleger prefeito e não eleger deputado que coloca a faca no pescoço do presidente. Esse é o meu projeto de vida. Se eu fizer isso, eu garanto, o Brasil em 10 anos se torna um país desenvolvido. Renan, vamos falar para o pessoal da Paraíba, a gente tem uma grande audiência na Paraíba, já tem previsão da sua ida para Paraíba. Eu soube que em Campina Grande, pesquisas internas apontam você aí em média com 4% aparecendo aí. Eu vi. Entre os presidenciáveis. O que é que você pode falar para o povo da Paraíba? Olha só, Campina Grande é uma das melhores cidades do Brasil, tá? Campina Grande é uma cidade com um clima que lembra até a cidade dos meus pais. Eu olho e falei, nossa, as pessoas lá em São Paulo, imagina que tudo aqui é quente. Campina Grande tem um clima super temperado, eu adoro Campina Grande, eu adoro a parte cultural de Campina Grande. O que eu posso falar para a galera da Paraíba eu vou fazer agora Rio Grande do Norte e Ceará, depois eu vou fazer Maranhão e Piauí, onde o bicho vai pegar. Aí eu tenho Alagoas, Paraíba, e aí depois eu vou descer para Bahia e Sergipe. E aí o bicho vai também pegar, porque a gente tem muita oposição lá na Bahia, tem muita ameaça de morte lá na Bahia por conta das facções. Mas a Paraíba é um estado que está numa posição especial. A Paraíba é o único estado do Nordeste, olha só, que está recebendo migrantes de outros lugares. Porque a qualidade de vida na capital João Pessoa é melhor que das outras capitais. E Campina Grande também está numa situação melhor. A Paraíba é o estado que está mais fácil da gente deixar rico. A Paraíba, vejam aqui a minha profecia, ela será a Santa Catarina do Nordeste. A Paraíba é o lugar que as pessoas vão se mudar para lá e a qualidade de vida é mais alta dos outros lugares, tem praia boa, mas o interior é bom também. Tá fácil resolver a Paraíba, tá fácil, tá? Paraíba, vou te falar, Paraíba e Pernambuco são os que a gente, no nosso governo vão largar na frente. Eu fiquei sabendo que você vai fazer uma visita a Patos, terra do presidente, sim. terra do deputado Mota. E vamos olhar todas as emendas que eles mandaram para lá. Vamos olhar lá, todas as emenda por emenda lá em Patos. Ali eu tô curioso, porque em Alagoas tem Arapiraca, que era do Lira, né? E ali era a mesma coisa, emenda só com porcaria, mas não tinha saneamento básico. Hugo Mota fica de olho que passaremos aí em Patos. Muito bom, isso tá certinho. Valeu, muito obrigado. Muito obrigado. Vamos tirar uma foto? Claro. Vamos, galera. Manda um alô aí pra Luiz Guilherme, seu eleitor, é meu filho, viu? Ô, louco. Manda um alô, Luiz Guilherme, vai. Luiz Guilherme tá cumprindo a missão que foi dada a ele. A gente falou, todo filho vai virar o pai, todo filho vai virar o irmão, todo filho vai virar os avós. Já que esse coração tá batendo preto, amarelo e branco, que é a nossa cor. Obrigado. Um abraço aí pra ele. Não, Luiz é guerreiro, tá? E Luiz, continue. Você é um dos nossos, você é um do time. A nossa missão tá acontecendo. Você tá cumprindo uma parte grande aqui da tua missão. E eu conto com você. E ele mora onde? Mora em Jaçanã, no Rio Grande do Norte. A gente vai passar por lá? Jaçanã, vai não. Ah, uma pena. Bom, mas aqui ficou um recado e assim, um abraço através do teu pai. Vou ver se eu tenho alguma coisa nossa no carro do MBL para mandar pra você. Show de bola, valeu. Valeu. Vem, tirar a foto do povo. Valeu. Muito obrigado. Valeu. Tamo junto. Presente aí pra você. Obrigado. Chega com ele lá que eu...